Olá, como você está? Eu sou Helena e dou aulas de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, compridos, cacheados, sou de estatura mediana e estou nos estúdios da Multirio para levar para você um pouquinho mais de conhecimento. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Na aula de hoje, você vai aprender a reconhecer a função, a finalidade de um texto oral. O que seria narrar fatos do cotidiano? Cotidiano é um acontecimento corriqueiro, simples, que ocorre no nosso dia a dia. E narrar é contar, expor, descrever alguma situação. Para você construir uma narrativa, é importante que você relembre os 5 elementos da narração. Vamos a eles. O primeiro é o enredo, é o quê. O que gera a sua narração? Qual fato acontece ou qual fato foi observado por você que será o motivo daquela narração? Você estava se deliciando com uma casquinha de sorvete e ela caiu no chão? Ou derreteu e sujou sua roupa? Você pegou, por exemplo, um ônibus por engano? Ou você até estava no ônibus certo, mas ele escangalhou no meio do caminho e você acabou chegando tarde a algum compromisso? O que gerou a sua história? O próximo elemento é o personagem. Esse elemento responde à pergunta quem? Quem faz parte da sua história? Um cachorro, algumas amigas, alguns amigos, uma maritaca, enfim, quem são os personagens que compõem a sua narrativa? O terceiro elemento a ser analisado é o espaço. E ele responde à pergunta onde? Onde acontece a sua narrativa? Na escola, na rua? Qual é o espaço do fato que você irá narrar? Em seguida, nós temos o penúltimo elemento da narrativa, que é o tempo. E esse elemento responde à pergunta quando? Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, à noite, um certo dia, hoje, enfim, quando aconteceu a sua narrativa. O último elemento da nossa narrativa é o narrador. Ele responde à pergunta quem conta. Quem conta a história? É um narrador observador? Aquele que está de fora só observando o que está acontecendo? É um narrador onisciente? Aquele que não está presente na história, mas ele sabe de tudo que vai acontecer nela? Ou é o nosso narrador personagem? Ele conta a narrativa e ele também faz parte da história. Enfim, quem conta a narração? Você percebeu que a narrativa ela é composta por 5 elementos. Vamos rever esses 5 elementos? Elementos da narrativa: o enredo, os personagens, o tempo, espaço e o narrador. Essa parte é bastante importante, porque quando você for narrar o fato, você vai precisar prestar bastante atenção nesses elementos. Agora, nós vamos assistir a um vídeo feito pelo professor Flávio. Vamos prestar bastante atenção ao que ele vai nos dizer, porque depois nós faremos a análise desse vídeo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento. Também produzo videoaulas para o Rio Educa na TV. Sou homem, alto,
pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa azul clara. E hoje eu vim aqui narrar para vocês um fato do meu cotidiano. Eu sou produtor de videoaulas do Rio Educa na TV e sou funcionário residente, ou seja, eu moro dentro de uma escola e tenho uma cachorra no meu quintal. Certo dia, estava editando uma videoaula que eu havia produzido e do nada a cachorra começa a latir desesperadamente e começa uma gritaria danada no quintal. E eu levantei e saí correndo para ver o que estava acontecendo, porque era uma gritaria desesperadora. Quando eu cheguei lá fora que vi o que era uma maritaca. Você sabe o que é uma maritaca? A maritaca, assim como o papagaio, o periquito, a cacatua e a calopsita, faz parte da família dos psitacídeos. Esse grupo de aves é conhecido pelas suas cores, seu barulho e sua capacidade de imitar sons e palavras. Existem vários tipos de maritaca pela América do Sul. No Brasil, podemos encontrar 3 delas: a maritaca de cabeça azul, a maritaca verde, a maritaca roxa, sendo a maritaca verde a mais popular de todas. Com mais de 10 variações de nomes, a maritaca é um pássaro conhecido pelo alvoroço que faz por onde passa. Apesar de ser um pássaro silvestre, ela pode ser um pet, desde que seja legalizada pelo IBAMA. E aí eu consegui resgatar a maritaca e levei para dentro de casa. Ela estava muito nervosa e até beliscou o meu dedo, que doeu muito, eu quase vi estrela de dor. E aí eu coloquei ela dentro de casa e aí ela foi se acalmando, e fui buscar as minhas filhas na escola. Quando chegamos, ela já estava bem mais calma e aí vimos que ela era mansinha, ela era um doce. E aí quando eu ia editar ou gravar qualquer coisa, ela ficava gritando para poder ficar perto. E no dia seguinte, o dono da maritaca veio buscá-la e levou ela para casa dele. O que você achou dessa história contada pelo professor Flávio? Muito engraçada, não é verdade? Agora que nós já assistimos ao vídeo, nós vamos analisá-lo de acordo com os 5 elementos da narrativa. Antes da nossa análise, nós vamos ver qual é a finalidade desse texto oral. Ele teve a finalidade de narrar um fato do cotidiano, que foi o dia em que uma maritaca apareceu na casa do professor Flávio e causou todo aquele alvoroço. Agora sim, nós vamos fazer a análise do vídeo. O que aconteceu? O que gerou a história? Qual foi o fato que o professor Flávio nos contou? Foi o aparecimento de uma maritaca. Quem são os personagens? O professor Flávio, a cachorra, a maritaca, as filhas do professor Flávio e o dono da maritaca. Onde se passou a história? Foi na casa do professor. E quando? Ele nos disse um certo dia. Perceba que ele não colocou uma data fechada. Ele não disse que foi ontem, que foi hoje. Ele simplesmente colocou um certo dia. E por fim, quem conta a história? A história nos foi contada pelo professor Flávio. Perceba que ele é um narrador personagem, porque ele não só narra a história, mas ele narra uma história na qual ele também fez parte. Nossa aula está quase terminando. Antes, porém, de chegarmos ao fim, nós vamos fazer aquela revisão para você revisitar tudo aquilo que foi dado hoje. Até aqui aprendi o que é narrar. Você também aprendeu a reconhecer a finalidade do texto oral. Para que serve o texto oral? Além disso, você relembrou os 5 elementos da narrativa, que são o tempo, o enredo, o espaço, os personagens e o tipo de narrador. Agora chegamos ao momento do desafio. Depois de você assistir
toda a aula, você não terá dificuldades em realizar a tarefa. Vamos lá! Pense em algo que tenha acontecido com você hoje. Narre esse acontecimento em um áudio. E o que você acha da ideia de compartilhar a sua produção? Você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares e até mesmo com os seus professores. Chegamos ao final de mais um encontro. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima, hein? Tchau, tchau!